Olá, aqui é o Padre Aguinaldo José. Quero agradecer a você por ter dado o seu sim e ter se cadastrado para receber este e-mail. Este é o primeiro de uma série de vídeos gratuitos que apresentaremos a você. Talvez você ainda não tenha ideia da grande importância de sua participação nesta história. É a história da comunicação da Igreja no Brasil que começa a ser traçada com rumos muito claros e você fará parte disto. Você poderá participar de uma trajetória intensa que abrange a história da comunicação do país. Mas antes de explicar a você como isto acontecerá, eu quero que você escute as palavras de Dom Dimas, que foi o bispo responsável pela Comissão Episcopal para a Comunicação até o início de 2015. Sem dúvida, trata-se de uma iniciativa que dará impulso renovado para a nossa igreja, que toma a comunicação como importante instrumento para anúncio da Boa Nova. Esse curso tem como objetivo qualificar agentes de pastoral, comunicadores, religiosos e religiosas, presbíteros e bispos para o exercício da comunicação na evangelização, tendo como referência o Diretório de Comunicação. Essa iniciativa representa para nós, antes de mais nada, uma conquista. Trata-se do coroamento de uma longa trajetória destinada a criar parâmetros e diretrizes para o nosso saber e fazer comunicação. A própria publicação do diretório foi fruto de um belo processo de maturação em torno da comunicação que fazemos e que queremos. É um documento ordenador das nossas práticas e propulsor de novas ações. Para que alcancemos êxito neste mundo da comunicação, hoje tão complexo e desafiador, é preciso que estejamos devidamente qualificados e cientes de exercermos nossa missão num mundo densamente mediatizado. Assim, esse curso procura oferecer ferramentas para que possamos traduzir na prática as indicações do Diretório de Comunicação, para que a nossa ação evangelizadora tenha eco na sociedade e possa verdadeiramente responder ao chamado de Cristo, o perfeito comunicador do Pai. Este curso deve ser visto como uma iniciativa entre muitas outras que, se Deus quiser, ainda virão, com o propósito de animar em cada um de nós o espírito crítico e o coração apaixonado para sermos anunciadores da Palavra de Deus no contexto em que vivemos. No exercício de nossa missão de servidores da palavra, não podemos fechar os nossos olhos à nossa realidade. Devemos olhá-la de frente, mergulhar na realidade, ou a nossa mensagem não será compreensível nem relevante para os que a receberem. A fidelidade ao Evangelho exige de nós uma atualização constante sobre os modos e formas de comunicar. Isso não significa, evidentemente, abrir mão de nossos princípios e valores humanos e cristãos, muito menos de nossa identidade de discípulos missionários do Senhor Jesus. Esperamos que este curso seja motivador para uma nova era da comunicação na Igreja. Todos somos chamados a ser sujeitos desse novo tempo numa sociedade em contínua mutação. Sobretudo, somos missionários do Reino de Deus, que é comunhão onde se integram vínculo, relação, técnica, meios e, sobretudo, o conteúdo da mensagem a ser transmitida. É isso mesmo que você ouviu. A Comissão para a Comunicação da CNBB preparou um curso que marcará um novo tempo para a comunicação na Igreja. A comunicação na ação evangelizadora. Mas por que esse curso é tão importante? Porque ele será diferente de qualquer outro tipo de curso que você já participou. Em breve, você entenderá todos esses porquês. Foi para isso que nós preparamos esta série de vídeos. Agora, eu quero que você conheça a irmã Éride e o padre Clóvis, que foram os assessores da Comissão de Comunicação da CNBB até meados de 2015. Eles são os grandes responsáveis por este curso. Como assessores da CNBB, eles fizeram um longo percurso a fim de criar as diretrizes para uma comunicação eficaz na Igreja. Uma comunicação que atinja os objetivos desejados e que, ao mesmo tempo, zele pela liturgia e pelos valores cristãos.
Toda a igreja sentia a necessidade de ter um documento que pautasse a sua comunicação. Então se pensou por muito tempo em escrever, em ter um diretório de comunicação para a igreja no Brasil. Na época, o único diretório que tinha era o diretório da Conferência Episcopal Italiana. O Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil, que é o texto base desse curso de comunicação à distância, ele teve um longo período. Um período que nós podemos classificar em 8 ou 9 etapas. Então, Dona Ani chamou a irmã Elide, que no momento era assessora da comissão, estava dando início a todo o trabalho de assessoria lá na comissão para comunicação, que na época era setor, e pediu a ela que encabeçasse então a equipe de reflexão, uma equipe de redação, para começar a pensar um documento, um diretório que pudesse atender a necessidade da igreja para fundamentar cada vez mais a sua comunicação, o seu agir comunicativo. E eu pedi à equipe de reflexão que começasse a escrever o Diretório de Comunicação. Veio à luz, então, o documento para a aprovação do Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil, que foi resultado de várias reuniões, pesquisas, reflexões, contou com a colaboração de muitas pessoas, muitos professores da área da comunicação, bispos, padres, agentes de pastoral, toda uma equipe da academia também que reflete a comunicação. E aí nós começamos realmente a produzir o diretório. Ele foi apresentado à Assembleia dos Bispos e também não foi aprovado. E a partir daquele documento mártir é que foi-se então trabalhando, a Assembleia na época decidiu que o documento fosse aprovado pelo Conselho Permanente do ano seguinte. Então a Assembleia conferiu a autoridade ao Conselho Permanente para aprovar o diretório, depois de feitas todas as mudanças, correções, alterações que os bispos solicitaram naquela ocasião. A última equipe constituída pela presidência da CNBB foi uma equipe bem reduzida, de 6 pessoas. Essas 6 pessoas, durante um ano, redigiram, pensaram, refletiram e escreveram o Diretório de Comunicação, que foi aprovado pelo Conselho Permanente. Graças a Deus foi aprovado o documento. E a partir daí, então teve a publicação do documento oficial, que foi já apresentada na Assembleia também de 2014, e a partir daí começamos então a divulgar o Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil. E na comissão a gente ficava muito feliz, porque a gente falava, agora a gente pode dizer que tem um diretório de comunicação. Mas e aí, vai ficar engavetado, vai cair no esquecimento, vai ser só mais um livro, mais um documento? Então nós temos hoje, graças a Deus, esse texto tão valioso nas mãos. Daí eu e a irmã conversamos com o Dom Dimas também, com alguns da equipe de redação do diretório, e nós começamos a ter algumas ideias de como colocar em prática o Diretório de Comunicação, esse documento tão importante para a igreja. Nesse sentido, nós agendamos praticamente em todos os regionais da igreja no Brasil, de norte a sul do Brasil, encontros presenciais, onde eu e a irmã Elide fomos presencialmente para dar palestras sobre o diretório, apresentar o documento na sua totalidade, enfatizando 2 temas fundamentais, que é a Pastoral da Comunicação, que tem todo o capítulo 10 refletindo sobre essa realidade, e também a Pastoral Digital, que é a evangelização no ambiente digital, que está alicerçado também no capítulo 7 e no capítulo 10 do documento. Claro que ele não corresponde a aos anseios de todas as pessoas, mas é um texto que ilumina, que pauta, que faz com que a igreja no Brasil tenha algo que seja referencial para a comunicação, não somente nas suas diversas pastorais, mas sobretudo na pastoral da comunicação. Depois desses encontros em que a gente foi em várias dioceses, nos regionais da igreja no Brasil, e ao apresentar o documento a gente percebeu um grande entusiasmo dos comunicadores, uma alegria por saber que tem agora um documento nosso da igreja no Brasil que vai dar sustentação para o agir dos comunicadores, que vai ajudar também a estruturar melhor a comunicação da igreja, as equipes de comunicação,
ajuda a refletir temas importantes como a ética na comunicação, a teologia da comunicação, porque nós somos comunicadores, mas comunicadores do reino de Deus, então tem diferenciais. Não é uma comunicação qualquer, é uma comunicação muito importante, porque é uma comunicação que se transforma em anúncio do reino. Com 9 capítulos, capítulos consistentes, capítulos práticos, capítulos precisos e que ilumina toda a ação evangelizadora da igreja no Brasil no sentido da comunicação. E começou a ter uma inquietação dentro de nós, porque eu e a irmã Eli somos 2 pessoas só. Os encontros em nível regional atingem um grupo grande, mas ainda ficam muitos outros comunicadores aquém desse conteúdo. E para que o documento não ficasse somente na gaveta ou ficasse enfeitando uma estante, uma prateleira, nós pensamos em alguns projetos, dentre eles esse que a gente está apresentando para você agora, que é um curso de comunicação à distância para os agentes de comunicação da igreja à luz do diretório de comunicação. Na verdade, é um curso todo pautado no diretório, aprofundando as temáticas importantes do diretório de comunicação, com todo o dinamismo, com toda a fluidez e a acessibilidade também de um curso à distância. Então, graças a Deus, hoje nós temos esse texto na mão, que ele é iluminador e que está sendo também base para este curso de comunicação à distância e que está sendo iluminador para toda a evangelização da igreja no Brasil no sentido da comunicação. Foi então que o padre Eduardo, da Rede Século XXI, que é muito amigo nosso, sempre foi muito presente na comissão para a comunicação, ele ofereceu a estrutura da TV Século XXI, do EAD Século XXI, para que a gente pensasse em algum curso. Eu me lembro ainda que nem o diretório estava aprovado, estava em fase de aprofundamento para aprovação. E ele disse, irmã, está à disposição lá toda a equipe, os equipamentos, a plataforma EAD, que já está funcionando bem. Façam alguma coisa, aproveitem dessa ferramenta também para a Pascom. Agora deu para entender um pouco melhor toda a trajetória percorrida até que a preparação deste curso no formato de educação à distância fosse iniciada. Eu estou aqui bem próximo à equipe da Rede Século XXI e tenho acompanhado os dias intensos de dedicação para que esse material atinja uma excelente qualidade. Já está tudo gravado e em processo de finalização. O conteúdo trará luzes para toda pessoa que trabalha com comunicação, agentes da Pastoral da Comunicação, funcionários de TVs, rádios, revistas, jornais, web TVs, web rádios e também para bispos, padres, religiosos, pesquisadores, membros de comunidades e leigos que trabalham em qualquer tipo de pastoral que lida com os meios de comunicação. Sabe por quê? Porque a comunicação está em tudo o que nós fazemos. Aqueles que trabalham na liturgia estão comunicando a palavra de Deus aos fiéis. Aqueles que trabalham na catequese estão comunicando os ensinamentos da igreja para os catequizandos. Aqueles que exercem o ministério de música, de artes, aqueles que dão os avisos na igreja, pessoal da pastoral do dízimo, do batismo, dos jovens, todos estão trabalhando para que a palavra de Deus seja comunicada e anunciada. E todos precisam se comunicar bem para que as informações cheguem de modo eficaz ao povo. Por isso, este curso será um marco na história da comunicação católica e será importante para públicos distintos e diversos. Os temas abordados serão de interesse para todos eles. Veja, no módulo 1 será feita a apresentação geral do Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil. No módulo 2, a comunicação numa perspectiva global. No módulo 3, é feita uma fundamentação bíblico-teológica da comunicação. No módulo 4, um tema muito importante, a espiritualidade do comunicador. No módulo 5, a pastoral digital, a evangelização na web. No módulo 6, comunicação na liturgia, comunicar bem para celebrar bem. No módulo 7, tópicos especiais para catequistas e todos que anunciam a Boa Nova, comunicação na catequese. No módulo 8, a atenção se volta para todos os que lidam com a educação e com as formações dadas na igreja. Práticas educomunicativas nos seus vários âmbitos.
E no módulo 9, Pastoral da Comunicação, Fundamentos e Práticas. São temas essenciais para a vida de qualquer comunicador cristão, não é mesmo? E ao final desse curso, os participantes receberão um certificado de extensão universitária pelo Centro Universitário Claretiano. Sim, além de aumentar o seu conhecimento, você poderá acrescentar um ponto de grande valor ao seu currículo. A lista com os nomes de todos os participantes que concluírem o curso será enviada a todos os bispos do Brasil para que eles saibam quem são os comunicadores que receberam esta formação oficial da igreja. No próximo vídeo, você conhecerá detalhes sobre cada um dos módulos, o porquê de cada tema escolhido e qual a importância dele para seu trabalho evangelizador. Você também assistirá a alguns trechos das aulas e verá como esse conteúdo é essencial para o seu trabalho. E no terceiro vídeo, apresentaremos as promoções reservadas apenas a você que cadastrou seu e-mail em nosso site e os bônus que concederemos aos que nos acompanharem durante essa série. Até o próximo vídeo, que você receberá por e-mail no dia 8 de julho.